Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que dá para criar seus próprios operators com C Sharp? Não? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Humberto, sejam bem-vindos a um PubDev, tá? Não se esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo, também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque aqui no PubDev é assim, sempre tem lugar na mesa para mais um. Pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do parte 1 sobre de operators, tá? Então se vocês já estiverem confiantes de que já entendam operators assim, querem já aprender como criar seus próprios operators, beleza. Mas se vocês ainda têm um pouco de segurança e não têm tanto conhecimento, eu recomendo a vocês assistirem o primeiro vídeo, né, que vai estar aqui em algum lugar, para de fato vocês virem para esse vídeo, beleza? Mas se vocês já estão confiantes, beleza, vamos continuar aqui com a gente e bora. Hoje no vídeo nós vamos estar criando os operators, tá? Os nossos próprios operators. Então vamos falar aqui do nosso desafio de fato, né? Qual que é o nosso desafio? Nós temos uma classe, essa classe é um polígono, né? Eu chamei ela de polígono, e ela vai ter 4 propriedades, né? De fato, o lado A, lado B, lado C e lado D, e uma quinta propriedade que chama perímetro. O que é essa perímetro? Ela vai ser a soma de todos os lados do nosso polígono, beleza? E também ela vai ter dois construtores, um construtor sem parâmetro nenhum, tá? E também um construtor com 4 parâmetros para de fato nós preenchermos o nosso objeto com as propriedades, né, que nós precisamos. Quais operadores nós vamos criar aqui para essa classe, tá? Quais são as operações que nós vamos tentar fazer, né, com que a nossa classe disponibilize para nós, para a gente de fato utilizar elas, tá? Quais operadores nós vamos estar criando aqui de fato com essa classe, tá? Nós vamos estar criando os operadores aritméticos, de equalidade, comparação e de conversão. Vamos dar início então à criação dos operadores aritméticos. Bom pessoal, esse operador aqui é o de incremento, o primeiro que nós vamos estar criando, tá? Então, nós podemos observar algumas características bem interessantes aqui quando nós estamos criando um operator, tá? Ele tem que ser estático, tá? Ele tem o tipo que ele vai retornar, tá? Nós temos que colocar essa palavrinha-chave que é operator e também nós temos que falar qual que é o operador de fato, né? Então, nós estamos utilizando aqui o operador mais, que é o de incremento, tá bom? Então, nós vamos fazer o quê? Ele vai receber um polígono, né, no parâmetro, que é o objeto que nós estaremos tratando, e ele vai pegar e fazer o que? Vai vai também fazer o incremento de todas as propriedades, todos os lados do nosso polígono também. Vamos agora a um exemplo, né, para ficar um pouco mais tangível essa ideia do incremento, tá? E da utilização do nosso operador agora de fato. Então, nós temos aqui, eu estou instanciando uma variável polígono, do nome polígono, como sempre aqui, super criatividade, o nome das variáveis. Desculpa pessoal, falei que ia melhorar, mas está difícil. Então, beleza, vamos criar um polígono aqui, então o lado direito aqui, o lado A, B, C e D, todos eles com o valor 2. E aí, quando eu chamar essa função aqui, né, vou fazer essa operação que é de incrementar o valor dele, o que vai acontecer? Ele vai aumentar todos os lados, né? Todos os lados dele vão ser incrementados 1, que é o que foi configurado no nosso método de incremento para essa classe. Agora vamos para o decremento. O decremento ele segue basicamente a mesma estrutura do de incremento, né? Nós podemos observar que o operador que nós vamos estar criando de fato é esse menos menos. O menos menos ele significa que é um operador de decremento, tá? E o que nós vamos fazer? Fazer também um decremento de todos os valores que nós temos dentro desse objeto, de todas as propriedades dele, de lado A, B, C e D, tá bom? Então, nós podemos ver aqui, vamos fazer o decremento dessas propriedades aqui. Bom, pessoal, agora vamos para o exemplo do decremento, né? Então, eu vou instanciar uma variável aqui do tipo polígono, iniciando todas as propriedades, todos os lados igual a 2. Então, beleza, todos os lados igual a 2 aqui. E depois eu vou fazer um decremento, né, dessa variável de polígono. O que vai acontecer? Todos esses lados que são 2 vão virar o quê? 1. Por quê? Porque nós fizemos um decremento de todas as propriedades
conforme está configurado no nosso operador de decremento desta classe. Agora vamos para o multiplicador, tá? A estrutura dele é um pouco diferente da de incremento e a de decremento, tá? O que nós podemos observar aqui? Qual que é a principal diferença? Nós temos, né, o nosso operador aqui, que é a estrelinha. Só que agora nós temos não só um objeto como parâmetros desse método, nós temos dois. Nós temos o 1 e o 2, que aqui nós chamamos de polígono A e polígono B. O que vai acontecer quando nós fizermos a multiplicação de dois polígonos? Nós vamos multiplicar os respectivos lados, né? Lado A do polígono A e lado A do polígono B, um com o outro, e assim com as outras propriedades também, para de fato retornar um novo polígono, né? Uma nova instância desse polígono já com todas as suas propriedades multiplicadas. Agora vamos para o exemplo dessa utilização desse operador de multiplicação, tá bom? Então, nós vamos aqui declarar um polígono A, tá? Então, nós temos aqui um polígono bonitinho A, e também nós temos um polígono B, bonitão aqui também do lado, tá bom? E você pode observar que eles têm... os valores das propriedades são diferentes, tá bom? O lado A tem todas as propriedades valendo 2 e o lado B, o polígono B, né, tem todas as propriedades valendo 3. Então, nós vamos multiplicar aqui um com o outro e vai retornar um polígono C. Então, nós vamos multiplicar todas as propriedades daqui com todas as propriedades daqui, conforme nós configuramos o nosso operador de multiplicação desse objeto, tá? Então, vou multiplicá-los. Conforme a multiplicação foi feita, agora esse polígono C, todos os lados dele valem 6. Vamos estar dando uma olhadinha agora no divisor, tá? O divisor, por sua vez, ele segue a mesma estrutura do multiplicador, tá? A principal diferença é que nós temos, de fato, aqui o operador que é a divisão, nessa barra, e também nós temos dois objetos, o objeto lado A e o objeto B. E também aqui que nós vamos fazer, diferente da multiplicação, nós vamos estar dividindo todas as propriedades do lado A com as propriedades do lado B. Vamos, por exemplo, agora da utilização de fato do operador de divisão, tá bom? Vamos lá. Vou declarar uma variável aqui, polígono A, tá? Ele tem lado A 10, lado B 8, lado C 10 e lado D 6. Aqui o nosso polígono A. E o polígono B, né, com suas respectivas propriedades e valores, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir um com o outro, tá bom? Então, o que acontece? O polígono C vai ser o resultado da divisão desses dois polígonos. Então, vai ser 10 dividido por 5, 8 dividido por 2, 10 dividido por 10 e 6 dividido por 3, que resulta em 2, 4, 1, 2. Vamos estar dando uma olhadinha agora no de adição. O de adição, a estrutura dele é a mesma, tá? Não vou ficar falando que senão vai ficar muito repetitivo. Então, o que acontece? A diferença principal dele é que nós vamos estar fazendo o operador de fato é o mais, né? Então, polígono A, polígono B como parâmetros de entrada. E eu vou estar somando as propriedades de um polígono com o outro para de fato gerar o polígono resultante de saída desse método aqui. Agora, o exemplo desse cara, né? Vamos para o exemplo da soma desses nossos polígonos, né? Então, o primeiro polígono aqui, vou estar declarando é o polígono A, né? Aquele bonitinho. E também o polígono B. Estou declarando aqui e instanciando ele, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar um polígono com outro. Eu vou falar que o polígono C é igual à soma do polígono A mais o polígono B, tá? Aí, o que vai acontecer? O polígono resultante vai ser o polígono C, porque vai ser 10 mais 5, 8 mais 2, 10 mais 10 e 6 mais 3. E vocês não estão entendendo, comentem. Fala assim, Humberto, você fala muito rápido. Não estou entendendo. Comentem, porque daí dá pra gente melhorar. Vamos ver agora o de subtração. O de subtração, a estrutura também é basicamente a mesma dos outros operadores, né? Que dependem de dois lados, né? O lado da esquerda e da direita. Nós vamos utilizar aqui o operador de fato menos. Então, eu tenho o polígono 1 e o polígono 2, tá? E eu vou fazer o quê? Polígono 1, né? Menos o polígono 2, tá bom? E vai resultar num polígono, no terceiro polígono, que é resultado de fato dessa subtração entre 1 e o 2. Vamos para o exemplo agora dessa subtração de um polígono com o outro.
Vamos lá, vamos declarar o polígono A aqui, né? Então 10, 8, 10, 6. E também vamos declarar o polígono B, que é 5, 2, 10, 3, tá bom? E eu quero que o polígono C seja o resultado da subtração entre o polígono A com o polígono C, tá? O que vai acontecer? Então vai ser 10 menos 5, 8 menos 2, 10 menos 10 e o 6 menos o 3. Aqui nós não estamos fazendo algumas validações, tá? Tipo, se continua sendo um polígono, se deu zero ou não. Deixar tão complexo assim para deixar um pouco mais fácil o entendimento. Então, o resultado de fato aqui vai ser um polígono C, sendo 5, 6, 0 e 3. Agora, operadores de equalidade dessa nossa classe. Para começar aqui, eu deixei os dois, a estrutura desses operadores no mesmo slide para vocês entenderem também um pouco melhor. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a diferença principal que nós temos desses operadores de equalidade e inequalidade com os outros operadores que nós vimos até agora? O retorno. O retorno desses operadores agora, eles são booleanos, não são mais os polígonos de fato, né? O tipo do objeto. É de fato agora se ele é ou não é. Tá? É isso que nós temos que verificar. Se é true ou false essa condição que nós estamos executando. Então aqui nós podemos ver que nós estamos utilizando os operadores de qualidade e de inequalidade. Nós temos os objetos do lado A, né, do lado esquerdo, e também os objetos do lado direito, do lado B, podemos se chamar assim. E, de fato, a estrutura deles, qual que é? Eu vou comparar o perímetro do A com o perímetro do B, nos dois métodos. O que é o perímetro? Lembra no começo que eu falei que o perímetro, de fato, é o quê? A soma de todos os lados? É isso que nós vamos estar comparando aqui, tá? Se a soma de todos os lados do polígono é igual com a soma de todos os lados do outro polígono. E nós temos que atentar aqui, mais uma vez, que o retorno desses operadores, é booleano. Agora que nós entendemos essa estrutura dos operadores de equalidade e inequalidade, vamos para os exemplos. O primeiro exemplo que nós temos aqui é um exemplo de equalidade. O que nós temos? Né? Nós vamos criar um polígono A, vai ser um polígono que vai ser 4, 3, 3, 6, e um polígono B, 2, 2, 6, 6. E eu vou verificar a equalidade deles, se o perímetro de um é igual ao perímetro do outro. Vamos agora ver uma parte mais gráfica, né, para ficar um pouco melhor para entendimento. Então, nós temos o polígono A, que por sua vez tem os valores respectivos àquele exemplo que foi mostrado no slide anterior. Tá? Então, 4, 3, 3, 6. E nós vamos ter o polígono B, que por sua vez tem essas propriedades. 2, 2, 6, 6. A soma dos lados do polígono A dá 16. E, por sua vez, do polígono B, o perímetro dele também vai ser 16, né? Porque é 6 mais 2, 8 mais 2, 10, 10 mais 6, 16. Então, de fato, o perímetro dos dois polígonos, mesmo os lados, né, tendo valores diferentes, a soma deles corresponde a 16. Então, pela regra que nós colocamos aqui, os polígonos são iguais. Então, são iguais. Ha! Agora vamos para a inequalidade, que é o que vai verificar se os valores dos perímetros são diferentes de fato. Nós temos aqui polígono A, tá? Com as suas propriedades e seus valores, e o polígono B com as suas propriedades e os seus valores também sendo definidos. Nós vamos verificar a inequalidade deles. Bom, vamos então para a parte gráfica desse exemplo da inequalidade, tá? Então, vamos lá. Polígono A, 1, 3, 5, 3, tá bom? Vamos ver se ele é diferente, está aqui o nosso operador. E o polígono B, 2, 2, 6, 6, tá bom? A soma das propriedades, né, lá do A, B, C e D do polígono A dão 11, tá? Porque é 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 2, 11. E o do polígono B, que é 2, 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 6, 16. Então, eu estou verificando aqui. 11 é diferente de 16? É. Então, essa condição é verdadeira. Vamos aos comparativos agora. Eu coloquei todos os operadores de comparação no mesmo slide aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento. E também porque, como eles fazem basicamente quase a mesma coisa, não faz muito sentido eu criar vários slides com eles. Fica mais maçante aqui para a gente, né? Para mim também. Nós vamos criar aqui os operadores maior, menor, maior igual e menor igual, tá?
o retorno desses caras vai ser a comparação do perímetro do polígono A com o perímetro do polígono B, tá? E vale salientar também que o retorno desses métodos, né, eles são booleanos, tá? Não se esqueçam disso. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, que é o comparativo, que é o menor. Então, nós vamos verificar se um polígono é menor que outro, tá? Então, nós vamos, de fato, fazer o quê? Verificar se o perímetro de um é menor que o perímetro de outro. Então, nós temos aqui dois polígonos, polígono A e polígono B. Eles já estão sendo instanciados com os seus respectivos valores. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o polígono A e tenho o polígono B. Tá? Eu vou verificar se o perímetro de um é menor que o perímetro do outro. O perímetro do polígono A é 7, tá? E o perímetro do polígono B é 8. Então, 7 é menor que 8? É. Então, essa condição é verdadeira. Vamos agora para o comparativo maior. O que ele vai fazer aqui? Nós vamos comparar se um perímetro do polígono A é maior que o perímetro do polígono B. Bom, nesse nosso exemplo, nós temos o polígono A, que é 1, 2, 2, 1, e o polígono B, 3, 3, 1, 1. Agora vamos para a parte gráfica dele. Então, a soma dos lados do polígono A vai dar 6, tá? E a soma dos lados do polígono B vai dar 8, tá? Então, 6 é maior que 8? Não, não é. Então, o resultado dessa comparação aqui seria false. Agora vamos dar uma olhadinha no menor igual. Ele vai verificar se o perímetro de um polígono é menor ou igual ao perímetro de outro polígono. Aqui nós temos o nosso exemplo. O nosso exemplo ele é composto, novamente, né, por dois polígonos, o polígono A e o polígono B, com os seus valores, tá bom? Agora vamos para a parte gráfica, para ficar um pouco melhor o entendimento. Então, novamente, né, nós temos o polígono A, a soma dos lados dele aqui vai dar 6, a soma dos lados do polígono B vai dar 8. Porém, agora, como o comparador é menor ou igual e 6 é menor ou igual a 8, o resultado dessa comparação vai ser true. Então, agora vamos ver o maior igual. O maior igual, ele verifica se o perímetro de um polígono é maior ou igual ao perímetro de outro polígono. O nosso exemplo aqui, ele tem o quê? O nosso polígono A que tem esses valores, que a soma deles é 6. E também nós temos o polígono B, que a soma dos lados dele também é 6. Então a pergunta que nós temos que fazer aqui, 6 é maior ou igual a 6? É. Então o retorno aqui seria true. Pessoal, agora nós chegamos no de conversão, tá? Eu espero que vocês ainda estejam comigo, não estejam dormindo ou não tenham saído do vídeo, tá? Se vocês saírem do vídeo, talvez vocês não estejam vendo isso agora. Então, tipo, não sei. Mas se você está aqui ainda comigo, muito obrigado. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo, tá? Muito obrigado. Para de fato fazer os operadores de conversão, nós precisamos de fato ter os outros objetos que nós vamos converter para essa classe que nós temos. Então, quais objetos nós vamos querer converter para o nosso objeto, nossa classe polígono? Nós temos dois objetos aqui, tá? Nós temos o quadrado. O quadrado, por sua vez, ele só tem um lado, tá? Porque como todos os lados ele tem que ser iguais, então é melhor que a gente tenha somente uma propriedade, tá? Porque todos os lados são iguais, tá? E também temos outro objeto, né? Outra classe chamada retângulo, que tem duas propriedades, tá? Uma propriedade lado A e uma propriedade lado B, tá bom? Porque o retângulo ele é composto por dois lados iguais e outros dois lados que também são iguais, mas são diferentes dos outros dois lados. Beleza? Como funciona a estrutura de um operador de conversão explícita, tá? Então nós temos que seguir o mesmo exemplo de ser estático, e aqui nós vamos falar qual que é o tipo desse operador de conversão, se ele vai ser explícito ou implícito. Então nesse caso, como ele é explícito, nós vamos escrever aqui explícito. Nós vamos informar qual tipo nós vamos retornar, né? Para qual tipo nós vamos estar convertendo esse objeto e qual objeto que eu vou utilizar para fazer essa conversão, tá? Então nós vamos fazer uma conversão explícita de quadrado para polígono, tá? Então o que eu vou fazer? Como que eu vou construir esse objeto? Eu vou pegar
o quadrado e vou pegar o lado A deles e vou falar que meu polígono A, lado A, B, C e D vão ser iguais ao quadrado lado A, tá bom? Ou seja, eu estou criando um polígono quadrado também. Agora vamos para o nosso exemplo, tá bom? O exemplo aqui, eu estou instanciando um objeto, né, chamado quadrado, tá? Não se esqueçam aqui, olhem o tipo, quadrado. E eu estou falando aqui, na linha de baixo, que eu estou criando um objeto chamado polígono, que é igual abre parênteses, polígono, fecha parênteses, quadrado. Quando eu faço isso, eu estou explicitando que eu estou fazendo uma conversão de quadrado para polígono. Bom, pessoal, agora que nós vimos o explícito, vamos estar dando uma olhadinha no implícito. Como que funciona o implícito? Né? Como funciona a estrutura? Basicamente, ele é idêntico ao do explícito. O que muda é essa palavrinha que, ao invés de ser explicit, vira implicit, tá? E o nosso objeto aqui que nós vamos converter, de fato, para ter o retorno, é o polígono. E o objeto que nós vamos converter, de fato, para virar um polígono, nesse caso, é o retângulo, tá? Então, nós vamos nos aproveitar das propriedades lado A e lado B do retângulo e trazer elas para nossas propriedades do polígono. Então, o lado A e o lado C do nosso polígono vão ficar com os valores do lado A do nosso retângulo e os lados B e o lado C vão ficar com os valores do lado B do nosso retângulo. Agora vamos para o nosso exemplo aqui, tá, galera? Então, vamos estar aqui instanciando um objeto retângulo com o lado A igual a 3 e o lado B igual a 4. Tá? Não se esqueçam, ele é um objeto do tipo retângulo. E aqui nós vamos declarar uma variável do tipo polígono, polígono igual retângulo. E como nós configuramos que essa é uma conversão implícita, nós não precisamos colocar os parênteses. Né? Então, automaticamente, essa conversão vai ser feita por debaixo dos panos para a gente, sem a gente ter que, de fato, informar que nós queremos fazer essa conversão. Então é bem bacana dessa maneira, um pouco mais limpo, tá? Mas vai da maneira com que vocês quiserem fazer essa conversão, porque às vezes fica meio difícil, meio complexo de você de fato entender que está acontecendo uma conversão ali por detrás dos panos, sem ter que ficar apertando F12. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desses exemplos, né, e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Mas para que utilizar operadores? Para que criar os nossos operadores? Primeiro, você vai deixar o seu código bem mais limpo, bem mais enxuto. E também você vai agregar mais qualidade para o seu código, deixando ele com um design mais bonito e mais legal. Você vai centralizar as coisas. Você pode centralizar as conversões dos objetos para sua própria classe. Né? Então, quais objetos podem virar a minha classe? Né? Quando você faz os objetos de conversão, por exemplo, você vai ter tudo ali. Tá? Você não vai ter vários códigos espalhados no seu código dando um new para esse seu tipo pegando as propriedades dos outros objetos. Tá? Então isso é bem interessante de você trazer para o seu código. Bom, pessoal, é isso. Agora é verdade, terminei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amiguinhos, tá? Como já foi falado aqui no PubDev, sempre tem lugar na mesa para mais um. E também não se esqueçam de clicar aqui, vai ter um vídeo bacana aqui, outro bacana aqui. E também não se esqueçam de ver os conteúdos de Node que nós temos aqui no canal também. Beleza? E eu vou ficar por aqui, vou tomar a cerveja até o final, porque, né, você sabe, tem que tomar tudo para poder acabar o vídeo de fato. E é isso, pessoal, e muito obrigado e até a próxima. Falou! Agora vamos estar dando uma olhadinha no comparador,